Senhor Deus da glória, aqui estamos reunidos para meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Pai, nos abençoe poderosamente neste momento e que essa palavra, Senhor Deus, quando ouvirmos, produza uma fé fortalecida em Ti, ó Deus, e que essa mesma fé seja guardada nossa alma e espírito como um alimento, como um pão da vida para nós. No nome de Cristo Jesus, amém. Amém? Então a nossa palavra da noite está em Apocalipse, é o capítulo 2 em diante, aleluia, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Então vamos introduzir o ensinamento sobre as últimas igrejas, amém? Essas igrejas do Apocalipse, elas se referem às últimas igrejas no princípio do fim, nos últimos tempos. Como serão as igrejas dos últimos tempos? Ou seja, as igrejas dos nossos dias, nossos dias para frente. Como elas serão? Amém? Não está se referindo às igrejas do passado. Essa visão aqui já se refere às igrejas dos nossos dias em diante. Como essas igrejas serão pelos últimos dias. Então, cada uma dessas igrejas, após nós estudarmos, você analisar bem, pense bem com quem ela se compara, com quem ela parece. A cada explicação dada, você vai dizer: parece com a igreja tal, parece com aquela igreja tal, parece-me com aquela igreja tal. Então, cada uma das igrejas você vai conseguir identificar. Todas as igrejas, quando prega, a maioria diz assim: não, nós somos como a igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Filadélfia, ela tem todo um contexto. Não é só a questão que ela nunca abandonou a fé. Mas a igreja de Filadélfia é uma igreja que vive nos cuidar de Deus, mas é uma igreja desafiadora. É uma igreja batalhadora. É uma igreja que só vive em desafios, só vive em guerra. É uma igreja pobre, mas ela só vive em guerra. Não é uma igreja que vive em luxos, em riqueza e etc. Não. Porque muita gente vai direto por causa da fé e do zelo. Mas não é bem assim. A igreja em si, aqui ele está falando da igreja como estrutura congregacional, com uma assembleia, com união de pessoas, e a igreja como pessoa e indivíduo. Amém? Aqui tem uma relação com a pessoa e a igreja como um todo. Aleluia? Então, como a igreja como um todo, ela é o quê? Uma congregação, ela é uma assembleia, ela é uma junção de pessoas. Ela é uma instituição. E a igreja individual como pessoa, como indivíduo. Então, aí você vai dizer: eu sou essa igreja? Não. Ou eu estou sendo essa igreja? Porque em todo momento o Senhor aponta o arrependimento. Ou seja, a salvação não está longe, mas esteve salva, mas por um momento caiu. Então nós devemos ficar sempre atentos para que isso não aconteça conosco e nem com nossa igreja como instituição. Vamos começar então a ler. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e no que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achastes mentirosos. E sofretes e tem paciência,
e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Amém? Então vamos aqui meditar. Então a primeira carta foi para Éfeso, a cidade de Éfeso. Como é a igreja? Foi uma igreja que trabalhou muito, uma igreja que fez muitas obras, uma igreja poderosa, uma igreja que enriqueceu. Não é mais uma igreja pobre, não é uma igreja miserável, é uma igreja que houve muito trabalho, uma igreja que os primeiros momentos dela foram jubilosos, foram gloriosos, foram desafiadores, e ela venceu, cresceu e se tornou uma grande igreja, poderosa. Teve muitos momentos de falsidade. A igreja, nesse caso, teve muitos mentirosos, muitos falsos apóstolos, ou seja, falsos mestres no meio, que entraram com muitas doutrinas, que entraram com chuvalhadas de conhecimentos, que não fazia parte da primeira obra. E o que aconteceu com a igreja? A igreja caiu, ela se perdeu, ela vive uma aparência de religiosidade, uma aparência, ela é toda religião, e muitas religiões ao mesmo tempo. Dentro dela houve uma mistura. No começo foi pura, foi angelical, foi santa, tinha um amor primordial. O seu primeiro amor, qual era o nosso primeiro amor? Jesus Cristo, nosso primeiro e grande e eterno amor. Jesus Cristo é o amado da nossa alma. Será que a nossa carne ama Jesus? Não. A nossa carne aborrece. A nossa carne aborrece a igreja. A nossa carne aborrece tudo o que é santo. A nossa carne, ela ama os prazeres. Ela é apaixonada pelos prazeres. A nossa carne, ela deseja a preguiça. A nossa carne, ela tem desejo da preguiça. Ela tem desejo de comer, de beber, da vaidade. A nossa carne, ela é vaidosa. Além de gulosa, é vaidosa. Agora, como é que quer ser gulosa e quer ter vaidade? Quer ter beleza, se come demais. Nossa carne é preguiçosa, mas também ela é medrosa. A nossa carne, ela é covarde. Ela não tem coragem. Ela não tem coragem de vencer o desafio. Ela é medrosa. É fraca. A nossa carne, ela é fraca. Mas o Espírito, ele é forte. Aleluia. Então, onde reside Deus? No Espírito, não é na carne. A pessoa de Deus reside em nosso Espírito. E o nosso Espírito, ele ama a Jesus e clama por Ele. Aleluia. Quando nós temos Jesus em nossas vidas, nós estamos seguros. Nós sentimos uma sensação de conforto, que é a harmonia do Espírito Santo. Ou seja, você sabe que você está certo, está no caminho certo,
e nada lhe acusa. Você tem paz de espírito, como Jesus disse, e vos darei a minha paz, não como o mundo dá, porque a minha paz ela é angelical, ela é sobrenatural. A minha paz ela cura a depressão. A paz do Senhor ela tira o medo. E outra coisa, a presença do Senhor Jesus nos dá coragem, valentia, ousadia. Por isso o crente tem que buscar isso, porque senão vai ser sempre um crente medroso. E quando um crente é medroso, é porque a carne está ainda querendo dominar. A carne ali ela tem influência, ela está influenciando em seus desejos, em suas vontades. E aí nós temos que diminuir para que Jesus cresça em nós. Aleluia. Nós temos que diminuir para que o Senhor cresça em nós e nós tenhamos coragem de dizer não. E também ter coragem de anunciar o Evangelho sem medo, porque o Evangelho de Deus é poder. E o obreiro aprovado, a obreira aprovada, ela não tem do que se envergonhar da palavra de Deus. Por quê? Porque conhece. Amém? Porque conhece. Por isso temos que ter apreço à palavra. E aqui eles deixaram o primeiro amor, deixaram a Jesus. E no lugar de Jesus colocaram o quê? Filosofias, pensamentos, outras entidades no meio. Bem lá na frente ele diz que o Senhor pede, clama que ele se arrependa, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras que eram em mim, porque as primeiras obras eram no nome de Jesus. Aleluia. As primeiras obras usavam o nome de Jesus. E a igreja de Éfeso usa outros nomes, menos de Jesus. Efésios tinha um templo dedicado a Diana, a rainha da caça, Diana dos Efésios. Tinha um templo muito poderoso, e lá tinha muita idolatria, e tinha as festas, né? E geralmente as festas pagãs, os rituais pagãos, eles eram imorais, nos nossos olhos, imorais, para eles, normais. Por quê? Porque eles eram carnais. Amém? Eles não eram espirituais, eles eram carnais. Tanto que eram pagãos e a liturgia dos seus cultos eram carnais, igual ao carnaval. Ou seja, era o homem nu e mulher nua. Você já imaginou um culto onde todo mundo está nu? Tanto novo quanto velho? Era assim. Os cultos desses povos, das entidades pagãs, eles faziam o culto nu. Todo mundo tirava a roupa. Ou você acha que o culto de Baal, quando mataram todos os que cultuavam Baal lá em Israel, na casa de Baal que fizeram na época de Acabe, na época de Jezabel, fizeram uma casa a Baal, um templo. E eles, os homens, quando entravam na casa, tinha um vestíbulo qual eles tiravam a roupa e entravam nus para cultuar Baal. Era uma imoralidade só. E lá tinha as profetisas, né? As sacerdotisas, profetisas não, desculpa, as sacerdotisas, né? Que eram moças prostitutas que eram usadas ali, eram sacerdotisas e eram mulheres de alta consideração. Elas eram muito consideradas na sociedade pagã. E elas eram pagas para isso, viviam disso, da imoralidade dos cultos. Por isso, nem tudo convém para aquele que é do Senhor. Amém? E a doutrina dos nicolaítas era baseada justamente nisso, em permissões. E aí você já vai imaginando
essa igreja aqui eu estou observando que se parece com a igreja tal. Ou seja, os nicolaítas, eles aceitavam que as pessoas, era o pensamento assim: vai, você pode ir. Então você pode ir comer, você pode ir beber, você pode ir para esses movimentos. Ou seja, é o seguinte pensamento: você é bandista, você é espírita, você é católico, você é isso, você é aquilo, tudo bem, o importante é que você esteja aqui na igreja. Não importa qual é a sua religião, nem o que você está fazendo, o importante é que você venha aqui na igreja, deixe a sua oferta, assista o culto e participe. Isso é o primordial. Não precisa ser membro, basta que você frequente. Não importa a sua religião, não quero saber qual é a sua religião, o importante é que você venha à igreja. Então, tinha essa doutrina, o qual para Deus não é santa, e Deus aborrece, porque ou você é de Deus ou você não é. Amém? Não se pode servir a dois senhores. Você tem que servir a único só Deus. Aleluia. Você não vai servir a Deus e a Baal, de forma alguma. Você não vai servir a Deus e a Diana. Não. Os pessoas iam à igreja, iam no templo de Diana ou de outra entidade, da época, que eram várias, milhares de entidades, né? Tinha vários deuses, falsos deuses naquela época. O importante é nós observarmos que isso não é para nós. Nem ir e nem comer e nem fazer parte de nenhum ritual. Não é da nossa igreja, não é da nossa ordem, não é da nossa lei, não é do nosso conhecimento, é alheio, não faz parte da nossa liturgia, não faz parte do nosso culto. Então não aceite, não compartilhe. Ou você é de Deus ou você não é. Aleluia. Nós temos que ter conhecimento de quem nós servimos. Amém? Igual a doutrina da reencarnação. A pessoa morreu, vai reencarnar depois, vai voltar depois. Para nós, morreu, acabou. Segue-se o juízo. Mas tem doutrinas que ele diz que a pessoa morre, pode ser homem aqui, daqui a outro dia vai reencarnar novamente, já no corpo de uma mulher ou no corpo de um animal. Isso não é para nós. Por quê? Porque nós não seguimos esse pensamento. Aleluia. É anjo de luz, essas entidades que se manifestam. Nós não cremos assim. Então não vamos aceitar isso. Não está na nossa doutrina, no nosso conhecimento, como evangélicos, como servos de Deus. Por quê? Porque para a palavra de Deus, pelo que nós entendemos, necromancia não faz parte da nossa conhecimento e prática como servo de Deus Altíssimo. Amém? A necromancia, que é a consulta dos mortos, consultar mortos, falar com os mortos, não faz parte. Deus abomina. E nós não podemos fazer isso. Adivinhar pelas nuvens, adivinhar pelas estrelas, astrologia, também não. Signo, horóscopo, também não. Isso não faz parte da nossa natureza, da nossa crença. E isso para Deus é abominação. Por quê? Eu sou de Cristo, pertenço a Cristo, só isto basta. Amém? Aí eu não tenho signo. Você é de quê? Você é de tal. Não, eu sou do Senhor Jesus. Amém? Qual é o teu signo? Não tenho signo. Eu sou de Jesus. Isso são coisas do passado. Você é regido por qual planeta? Não. Eu sou guiado por Jesus. Aleluia. Está
Está entendendo? Essas coisas faziam parte da natureza do passado. Na antiguidade também eles faziam isso. E continuam fazendo até o dia de hoje. Se guiando pela lua, se guiando pelo sol, pelas estrelas, pelos planetas. Nós somos guiados por Jesus Cristo. Isso sim é a igreja do Deus vivo. Porque a igreja do Senhor, ela é guiada por Ele mesmo, não é por outro. No dia que colocar outro nome na frente, ela deixa de ser igreja do Deus vivo e passa a ser uma igreja como Éfeso foi. Ela deixou o primeiro amor. Quando deixa o primeiro amor, dificilmente fala de Deus. Fala-se de outros e de outras, inventa outros nomes para ficar na frente, outros mediadores para ficar na frente. Às vezes é o pastor, às vezes é o padre, às vezes é aquele, é aquela e aquilo lá, e torna-se eles deuses. E o Senhor Jesus já nem existe mais. Às vezes é a própria igreja como instituição. A minha igreja cura, a minha igreja liberta, a minha igreja enriquece, a minha igreja faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Cadê Jesus? E onde está o Senhor Jesus? Foi esquecido há muito tempo. As igrejas nos últimos dias, elas não irão proclamar a maioria o nome de Jesus. Elas vão correr atrás de movimento, de oba-oba, para entreter os outros. Porque as pessoas vão se tornar como gado, movido de um lado para o outro, conduzido pelos pensamentos do mundo, pela filosofia do mundo, porque a palavra de Deus em si, ela não será mais pregada. Pode prestar atenção, que são poucos os que pregam a palavra de Deus. Geralmente já trazem uma pregação montada, organizada, com um pensamento filosófico. Até a questão da lagarta e da borboleta, já vi pregações baseadas em lagarta e borboleta. Onde é que lagarta e borboleta tem a ver com Jesus? Porque o crente teve um tempo que ele era lagarta e depois ele se tornou borboleta. Teve uma metamorfose de transformação. Bem, vamos ser sinceros e claros. Quem transforma é o Senhor Jesus. Não vamos enfeitar, não, vamos ser reais. Nós somos seres humanos e quem transforma é Jesus Cristo. É o poder transformador, está em Cristo Jesus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito do Deus vivo. Que quando Jesus subiu ao céu de glória, Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, o Santo Consolador. Ele nos consola, Ele nos transforma, amém? Então vamos nos levantar e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos reunidos, meu Senhor, nesse momento a qual ouvimos a Tua palavra. Pai, perdão por nossos pecados, ofensas, nossas iniquidades. Senhor, se temos negligenciado, Pai, a Tua palavra, a obra do Senhor, perdoa-nos, ó Deus, e nos redireciona, meu Pai, ao caminho certo. Que nós venhamos fazer a Tua vontade e o Teu querer, meu Pai. Senhor Deus da glória, repreenda todo pensamento contrário, repreenda toda força maligna, em o nome do Senhor Jesus. Desperta o nosso coração para Ti, Pai, para que a gente venha fazer a Tua vontade e o Teu querer, e que nós não viemos, Senhor meu Deus, desviar do Teu caminho. Senhor Deus da glória, abençoa a igreja evangélica, Deus de escudo, e cada irmão na fé, na esperança e no amor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.